É isso, pessoal. E aproveitando também, né, antes de a gente começar a nossa entrevista, que eu estou fazendo um teste novo, uma configuração nova aqui no Zoom, e você vai ver essa entrevista, esse bate-papo aqui um pouquinho diferente, né? Em vez de ter as duas telas, uma do lado da outra, vai ficar aparecendo só a pessoa que está falando. Então, você aproveita e faz o seu comentário aí embaixo também, para saber se você gostou, se você não gostou, se achou isso muito ruim, ou prefere o jeito antigo. Beleza? Então, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Luiz Fernando aqui novamente do projeto Cartão de Embarque. E como você viu nos outros dias, nós já falamos um vídeo lá atrás, depois você dá uma olhada nesse card aqui, sobre o jovem aprendiz no mercado de trabalho, sobre RH, contratação e etc. E hoje eu trouxe uma pessoa especialista em desenvolvimento de carreira, Eliana Paleu Mourão. Eliana, seja muito bem-vinda ao projeto. Obrigada, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês. É isso aí, pessoal. A Helena vai falar um pouquinho para a gente, né, sobre o planejamento de carreira, sobre transição de carreira, o desenvolvimento de carreira. E ela acabou de me ensinar uma coisa agora, né? Existe um termo novo para falar sobre as várias empresas que você já passou na sua vida, que é o portfólio de carreira. Então, eu não trago mais experiências, né? Eu trago agora um book, praticamente, com o meu portfólio. Um termo trazido, né? Nem sei se isso está certo, mas Tá do certo. mercado publicitário, todo mundo tem lá um portfólio de produto, um portfólio de atividades. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Vou contar. É o seguinte, o portfólio de carreira, ele não substitui o currículo, tá? O currículo contando as suas experiências, ele continua válido. O portfólio de carreira é como a gente descreve atualmente as múltiplas carreiras que a gente pode ter ao longo da vida. Então, eu não preciso mais começar, né, fazendo talvez um curso técnico, depois uma faculdade e ficar com essa carreira para o resto da nossa vida. Então, hoje, a gente fala em portfólio de carreira porque são as múltiplas carreiras que as pessoas podem ter ao longo da vida. Existe uma previsão de que as pessoas vão mudar de carreira ao longo da vida de 2 a 3 vezes, pelo menos. Então, não está mais escrito na pedra igual era antes, né, no tempo dos nossos pais e avós, de entrar num lugar, passar 50 anos no mesmo lugar e aposentar. Hoje as pessoas já entendem que elas podem ter carreiras completamente diferentes da sua formação ao longo da vida. Esse é um tema E bastante interessante, né, para estudar sobre baby boomers, né? São aquelas pessoas nascidas depois da guerra, depois geração X, Y, Google e etc., os millennials e tal. Os mais recentes mudam de emprego muito mais rápido, né? E muito mais isso, vezes do que mudavam nossos pais, por exemplo. muito mais. Então, o jovem aprendiz hoje, ele vai entrar na carreira, então provavelmente o que nós passamos, né, de ficar vários anos na mesma empresa, morreu, já não vai ter mais. Pode acontecer uma exceção, né, mas como que o jovem consegue avaliar isso, sabendo que ele já vai entrar numa empresa ficando 1, 2 anos no máximo? É, voltando um pouquinho nesse tema, né? Quando a gente fala de velocidade de mudança, hoje o jovem tem uma grande necessidade de experimentar coisas diferentes. Então, ele quer ter experiências em empresas diferentes, em funções diferentes, para experimentar e tentar descobrir mais rápido o que ele gosta. O mercado ainda está se adaptando a isso, né? Algumas empresas mais tradicionais ainda não veem isso muito bem. Mas o que é importante, né? Isso acontece, os jovens mudam de emprego com mais frequência, só que o que é importante é a gente prestar atenção, o jovem prestar atenção se ele está mudando por mudar, só por curiosidade, ou se ele realmente está fazendo uma entrega nos lugares onde ele entra. Então, quando a gente fala de uma pessoa que troca de emprego a cada ano ou a cada 2 anos, se ele for jovem, isso é mais tolerável assim, no mercado de trabalho. O recrutador ainda enxerga isso com bons olhos, mas sempre vai ter uma pergunta, né? O que você entregou? O que você concluiu? Porque senão essa pessoa só traz transtorno para a organização, né? Os processos seletivos são caros, levam meses às vezes para acontecer. Aí a pessoa entra, demora, sei lá, 2, 3 meses para pegar o trabalho que ela tem que fazer, conhecer as pessoas. Quando vai dar 1 ano de empresa, que ela começa a rodar bem, mais autônoma, começa a entregar sozinha, ela sai da empresa. E aí o processo tem que começar todo de novo. Então, assim, é muito importante que o jovem, antes de ficar pulando de um lugar para outro, ele entregue coisas, né? Conclua projetos.
E aí sim, quando ele for participar de uma próxima entrevista e justificar, né, por que ele quer sair, o que ele já deixou de marca dele na outra empresa, ele vai ter o que contar. Senão ele cai nessa vala comum de ser só mais um curioso que vai entrar aqui e vai aprender um pouquinho e vai sair. E também não dá muito tempo, né, de você conhecer realmente um negócio. Não dá para falar que em 6 meses você conhece tudo de uma empresa e agora eu já sei que não tem mais nada para eu aprender aqui. Isso é uma frase que eles têm que evitar, né? Porque sempre a gente pode aprender coisas diferentes. Então, claro, quanto mais tempo você fica numa empresa, mais você conhece a cultura, os valores, como funciona aquele negócio. Então, tem que tomar muito cuidado para realmente ter tempo de aprender e poder levar esse aprendizado para outra empresa. Então, numa entrevista, o que ele vai trazer de aprendizado para essa empresa nova? Ele tem que saber contar. Isso é super importante. Como que dá para controlar a ansiedade nesses pontos? Eu lembro de, há poucos anos atrás, muitas empresas prometiam mundos e fundos, né? Principalmente para programas de trainee. Então, o cara ia entrar lá como um trainee, em 2 anos, a promessa vai virar gerente, vai virar diretor em 3. Empresas de consultoria, isso é muito comum, né? Que em 5 anos você vire gerente. Eu nem lembro exatamente qual período, mas se eu não me engano, quando eu trabalhei lá, era 3 ou 4 anos para virar consultor sênior, mais 1 ano para virar gerente, acho que mais 1 ou 2 anos para virar diretor. Se você não atingisse aquelas marcas, você seria demitido, né? E muitas empresas prometem isso, mas a empresa em si sabe que aquilo é uma coisa extremamente difícil e os únicos que conseguiriam aquilo são pessoas extremamente muito preparadas, extremamente preparadas, né? Como que a empresa pode também evitar isso e como que o jovem, ao receber uma informação dessa, consegue controlar a ansiedade e fazer aquilo sem esse peso nas costas, né? Eu tenho que performar hoje para daqui a 2 anos ter um cargo melhor, né? Só que quando ele começa a fazer isso, no primeiro erro que ele faz, ele já era, já perdeu e já acaba perdendo tesão sobre aquela atividade ou aquela empresa. O que dá para controlar essa ansiedade aí? Tem vários pontos ali para responder nessa sua pergunta. Primeiro, sim, é verdade que as empresas de consultoria sempre foram os lugares onde a carreira era mais estruturada. Por isso que tinha uma grande procura por empresas de consultoria, porque era realmente verdade, né? Você seguia aqueles steps, entregava determinados resultados e isso garantiria promoções consecutivas por tantos anos que você ficasse na consultoria, até você chegar a sócio, por exemplo. Então, era uma carreira bastante estruturada. Isso já mudou, tá? Muitas consultorias já têm mudado isso, inclusive estendendo os prazos, mudando os níveis hierárquicos, então estão achatando, já não tem mais tantos níveis assim para você ir subindo, então acaba demorando mais. Isso está bem claro para quem está entrando hoje nas empresas de consultoria. Então, esse é um ponto. Nem lá mais a gente tem uma carreira tão estruturada. Quando a gente fala de programas de trainee que prometiam virar gerente e diretor em pouco tempo, isso aconteceu bastante e existia uma questão de falta de estruturação dentro dos programas. Um programa de trainee, ele tem que ser estruturado por um determinado objetivo. Então, assim, é possível formar um gerente em 2 anos? Até é. Só se o programa for muito bem estruturado e esse jovem tiver um aporte de conhecimento técnico e comportamental muito robusto. E era isso que não acontecia em muitos programas. E não dá para ter um programa com 50 trainees e falar que vamos ter 50 gerentes. Porque não surgem 50 vagas, né, de um ano para o outro. Então, assim, esse foi a causa da perda de credibilidade de programas que prometiam esse tipo de coisa, porque nem todo mundo virava gerente, né? E nem todo programa era estruturado para formar gerentes em tão pouco tempo. Então, eu conheço alguns programas que duram 2 ou 3 anos que formam gerentes júnior, mas é um programa muito robusto e não é a maioria do mercado. Hoje as empresas estão muito mais transparentes, então, assim, o discurso a gente vai te preparar para você estar apto a ocupar uma posição de gerente. Você vai ocupar uma posição de gerente? Não sabemos.
Vai depender da sua performance, vai depender de ter vaga, vai depender do cenário da empresa naquele momento, quando terminar o programa. Então, a gente vai te oferecer um pacote de desenvolvimento para te preparar para ser um gerente. Se você vai ser ou não, a gente vai ver quando acabar o programa. Então, a comunicação tem sido mais transparente com os jovens em relação a isso, né? Tanto que eu tenho visto vários programas que não têm posição gerencial no final do programa. Às vezes é um especialista, às vezes é um analista sênior. Então, você continua tendo um programa acelerado de carreira, porque é isso que um programa de trainee é, um programa de aceleração de carreira, mas você não pula tantas etapas, né? Você entra como um trainee e sai como um analista sênior ou como um especialista, e isso já pula pelo menos 2 níveis de carreira, né? Então, já é um programa de aceleração. Então, os programas têm revisto a promessa e sido mais transparentes. Respondendo à terceira parte da pergunta sobre a ansiedade, como que eles fazem para lidar com a ansiedade? É difícil, né? Principalmente no começo de carreira, a gente está muito afoito para entregar. Então, assim, quebra em pequenas missões, né, que você vai ter. Para de pensar lá e daqui 2 anos, né? Qual que é a minha missão dessa semana? Qual é a missão desse mês? O que eu tenho que entregar no semestre? Porque se a gente fica só projetando o final do programa, eu perco o foco na realidade, né, no que está acontecendo agora. E muitas vezes deixo de entregar tudo que eu poderia, porque eu estou perdido aí na minha ansiedade. Então, foca na sua tarefa agora. O que você tem para fazer? Então, faça perfeita, né, na medida do possível. Faça com excelência. Entregue tudo que te pedem. Se você conseguir, entregue um pouco a mais do que estão te pedindo. Então, isso vai construindo credibilidade dentro da organização. Quer dizer que você vai ficar mesmo assim? Não, né? As coisas podem mudar, mas essa é a sua trajetória pessoal. O que você entrega e o que você constrói é seu, né? Então, se você, por acaso, não continua naquela empresa, você tem repertório, tem resultado para contar num processo seletivo. Então, foca no agora, foca nas entregas, em construir bom relacionamento, em aprender com as pessoas. É isso que vai te ajudar no futuro. E hoje o jovem que está entrando no mercado de trabalho, o que mais é cobrado dele, né? Entre essas 2 opções que eu vou falar agora. Uma é a habilidade técnica, né? Ou então uma habilidade, um soft skill, que é uma habilidade comportamental. Como que é direcionado isso, ou como que o jovem pode se desenvolver em uma ou em outra área? Legal. Essa é uma pergunta muito bacana. A gente tem visto nos últimos anos muitas mudanças nos processos seletivos para estágio e até para trainee. Existia, né, alguns anos atrás, provavelmente quando a gente estava terminando a faculdade, né, na nossa época, algumas empresas que criam cursos específicos, escolas específicas, né? Então, se você não for das top faculdades, você nem passa na triagem de pré-requisitos, né? Isso existia, acontecia bastante. Nos últimos anos, isso tem mudado muito. Então, assim, a gente tem algumas empresas bastante arrojadas que já fazem todo o processo seletivo oculto. Então, o gestor só conhece a escola, o curso da pessoa, as empresas por onde ela passou na última etapa. Então, ele passa por dinâmicas, passa por entrevistas, sem os gestores saberem desse histórico. Por quê? Porque eles querem checar justamente a aderência comportamental da pessoa à empresa. Assim, ainda em alguns lugares importante ter uma formação técnica? Se você vai falar de uma área de engenharia mecânica, né, não dá para ter um biólogo na área de manutenção, porque ele não tem essa formação. Quando a gente fala de início de carreira, né? Se você está falando de profissionais experientes, até consegue, mas no começo de carreira é a sua formação que vai direcionar por onde você vai começar. Então, com essa mudança nos processos, muitas empresas já aboliram o requisito de curso. Tanto faz o curso que você está cursando. Se é artes cênicas, biologia ou física, engenharia, você vai concorrer de forma igual com todos os concorrentes. Vai ser todo mundo avaliado da mesma forma. E aí, o que vai te diferenciar no processo seletivo? A parte comportamental. Então, é muito importante que os jovens consigam desenvolver comportamentos aderentes àquela cultura. Como é que eu faço isso? Pesquisando. Então, se eu for participar de um processo seletivo numa determinada empresa,
o que é importante, né? Que traço de cultura que é importante naquele lugar? Eu conheço pessoas que trabalham lá, eu consigo falar com alguém, falar como é que é o clima, como é que é o ambiente, é mais formal, é menos formal, tem espaço para fazer questionamentos lá, como é que a empresa trata o erro? O erro é bem visto, né? Ele é visto como aprendizado ou é um lugar onde o erro é punido? Então, tenta descobrir quais são os traços culturais dessa empresa e quais são os comportamentos valorizados, porque é isso que eles vão olhar na maioria das vezes, né? Quando a gente fala de fazer processos onde a parte técnica não é a mais relevante, é o comportamento que vai ser observado, porque a técnica se ensina. É mais fácil ensinar alguém a fazer manutenção num equipamento do que ensinar a ter uma boa comunicação. Então, por isso que as empresas vão preferir pessoas que saibam se comunicar, que tenham um certo nível de maturidade, que tenham comprometimento, que consigam cumprir os combinados. Né? No começo de carreira, você ainda está aprendendo como se porta dentro de uma organização. Né? Você não vai mais poder ser como você é na rua com seus amigos, ou no clube, ou no campo de futebol, ou enfim, em qualquer outro lugar social. Então, é isso que as empresas vão olhar, a parte comportamental e a aderência com valores. Então, vai ser mais fácil, né, a gente conseguir aplicar nos jovens esse tipo de comportamento, né, de ajudar. Não, você falou é mais fácil ensinar a parte técnica do que a parte comportamental. Mas se eu seguir com ele na parte comportamental, partindo que ele está começando a carreira aí com 14 anos e a parte técnica realmente é muito baixa, né? A qualidade técnica é muito baixa. Quais são os primeiros passos que ele pode dar para ele começar a diferenciar uma boa comunicação com uma má comunicação, uma boa vestimenta com uma má vestimenta, um bom comportamento na empresa com um mau comportamento? Ou então, né, como separar os comportamentos de casa, da forma como fala com os seus parentes, da forma como poderia falar com o chefe, por exemplo? Eu já ouvi de clientes assim que eles tiveram que fazer curso de bons modos com os candidatos recém-contratados, porque chegava no nível dos jovens entrarem na sala de reunião e colocarem o pé em cima da mesa, tá? Como se estivessem em casa vendo Netflix. Então, assim, é muito importante que o jovem, a partir do momento que ele se candidata para um processo e vai começar a fazer etapas, que ele preste atenção nesse tipo de coisa, né? Então, como é que ele está se comunicando? Ele usa muita gíria, né? Ele tem que parar. Ele usa muito vício de linguagem, então pessoas que repetem tipo o tempo todo. Ah, tipo eu estudo de tarde, depois tipo eu vou pro shopping onde eu trabalho e tipo eu nem gosto de vender roupa, mas tipo é o que tem. Isso é muito ruim. Desfoca as pessoas do que você está trazendo e foca só no seu vício de linguagem. Então, esse polimento, sabe, de falar português corretamente, isso faz muita diferença nos processos. Não usar gírias, não usar vício de linguagem. Então, assim, na comunicação, o começo de tudo, na minha opinião, é conseguir falar bem o português. Segundo, é você conseguir colocar o seu ponto de vista de uma forma agradável, né? Clara e objetiva, sem ser agressivo. Então, como é que eu conto a minha história? Como é que eu conto a minha trajetória, de onde eu vim? Não importa que eu não tenho experiência, né? Mas como é que eu faço da minha história de vida uma história interessante para o entrevistador? Então, conseguir contar as coisas com começo, meio e fim, né? Conseguir trazer uma reflexão sobre ação e consequência, do que ele já fez, que resultados que ele obteve. Então, tudo isso é comunicação. Ele conseguir contar uma boa história, conseguir responder as perguntas com clareza e objetividade, é conseguir ser sucinto, não ser prolixo. Tudo isso é comunicação. Então, o jovem precisa trabalhar isso. Como? De diversas formas. Ele pode ler mais, né, para aumentar o vocabulário. Ele pode conversar com pessoas mais experientes. Ele pode ver como as pessoas dão entrevista, né? Assiste uma entrevista na TV, pega um programa de TV aqui ou fora e mesmo que seja legendado, vê como as pessoas interagem na entrevista. É legal para ir treinando a comunicação. Roupa, né? Isso também já tem meio que caído de pauta nas grandes empresas, né? É lógico que ainda não é comum ir trabalhar de bermuda e chinelo. Tem empresas que topam? Tem, mas na entrevista eu nunca vi um candidato, e olha que eu já entrevistei
quando eu estava na área de recrutamento e seleção, acho que eu já entrevistei mais de 1.500 pessoas, né? Nunca ninguém apareceu de bermuda e chinelo. Então, assim, pode ir simples, não tem problema, né? Vai com uma calça, uma camiseta, um tênis ou um sapato, uma camisa polo, é suficiente. A não ser que a empresa demande outra coisa. Então, se você vai, por exemplo, numa empresa de consultoria, eles usam uma roupa mais formal. Pede emprestado para um colega, para um amigo, para um parente, né? Pergunta para o RH quando você for receber a ligação, né? Ou o e-mail para marcar a entrevista. Pergunta, qual que é o tipo de roupa que eu preciso ir? Posso ir de calça jeans ou tenho que ir de calça social? Posso ir de camiseta ou tenho que ir de camisa? Porque o próprio RH pode te dar essa informação. E aí você não vai ficar constrangido com a roupa que você tá. O momento de seleção já é um momento constrangedor, né? As pessoas já ficam mais tímidas, envergonhadas. Então, a roupa não tem que ser uma preocupação sua nesse dia. Você não tem que chegar e olhar e falar, putz, vim com a roupa errada, vou ser reprovado, porque você já entra para fazer a entrevista super nervoso. Então, pergunta para o RH, evita esse problema, pergunta para quem trabalha lá, né, que você conhece. Então, a roupa pode ser resolvida dessa forma. O que mais que você perguntou? Fazendo um comentário sobre o livro, dos livros, né? Uma sugestão de livros é o livro Comunicação Não Violenta, né? É bastante interessante para aprender exatamente como se comportar com outra pessoa, né? Forma de falar, entonação de palavras, né? Por mais que a palavra Isso, seja uma palavra simples, que não ofenda, mas a forma como você vai falar pode sim muda tudo. afetar bastante a outra pessoa, exatamente. Em termos de comportamento, assim, tem algumas coisas que valem para toda a sua vida profissional, né? Então, assim, cuidar do português é uma delas, não é só para o jovem aprendiz ou para o estagiário ou para o trainee, é para sempre. Quando você usa o bom português, você causa uma boa impressão nas pessoas, né? Quanto maior seu vocabulário, mais fácil vai ser você se adaptar para diferentes públicos. Então, uma coisa é eu estar entre outros jovens aprendizes, outra coisa é eu ter que entrar na sala do diretor para comunicar uma situação. Outra coisa é eu ser convidado para apresentar um projeto que eu fiz para um grupo de gerentes ou um grupo de diretores. Então, quanto mais vocabulário você tem, mais fácil você consegue adaptar a sua comunicação à situação. Então, isso serve para sempre. Comprometimento vai servir para sempre, né? Então, o que eu falei de cumprir os combinados. Se você tem uma tarefa, cumpra. Se você vai para um processo seletivo, tem um horário, chegue no horário, chegue antes, né? Planeje sua rota um dia antes, vai um dia antes ou vai na semana anterior, testa o horário, testa o trajeto, testa o transporte, né? O que pode acontecer? O metrô pode parar? O ônibus pode quebrar? Então, não é melhor você chegar 2 horas antes e ter que ficar esperando na padaria da esquina do que você chegar 10 minutos atrasado, esbaforido, já descabelado, suado, nervoso porque está atrasado? Então, esse tipo de coisa, né, quando você já mostra no processo seletivo o seu comprometimento de chegar no horário, né, de cumprimentar as pessoas, isso já começa a ser notado logo na sua chegada. Então, algumas coisas podem servir para o jovem aprendiz e para todo tipo de profissional durante toda a carreira. Vamos dar um pulo agora. A gente falou um pouco sobre a entrada na carreira, né, lá atrás, e lá na frente, né? A pessoa escolheu uma profissão, chega um tempo, né, nós da nossa idade aí notamos que depois dos 35 anos, as pessoas entram no modo e agora, né? O que que eu fiz da minha vida? O que que eu tenho que fazer? E vai buscar umas formas de mudar esse comportamento, né? Então é muito comum pessoas beirando entre 30 e 40 anos fazer uma mudança de carreira, porque ou eles viram que não é aquilo, ou eles cansaram daquilo, enfim, cada um vai ter o seu motivo. Como que você vê, como especialista nessa área, como que você vê essa transição pelo lado profissional, pelo profissional? Tá. Olhando um profissional que fez isso. Isso, exatamente. Isso é muito interessante, né? As pessoas passam, muita gente passa por isso. Eu mesma passei por isso. Não sei se você quer que eu conte esse pedaço, mas eu passei por essa fase também. Eu mudei de carreira aos 34 anos. Eu fui engenheira de processos por 10 anos e estou em RH há 8 já. E foi uma transição difícil, né? Nunca é fácil. Existe toda uma questão e também trazendo assim, de quem já fez isso, né? Existe toda uma construção na sociedade, né, de que você tem que ser uma pessoa bem-sucedida naquela sua carreira.
Então, você fez o curso técnico ou fez a faculdade, você é diplomado e vai seguir aquela carreira. Quando as pessoas decidem mudar, eu percebo que existe uma cobrança muito grande em relação à pessoa abandonar a carreira para a qual ela estudou, que ela se esforçou tanto, mas você passou tantos anos fazendo isso, você vai rasgar seu diploma. Então, assim, tem muita pressão para a pessoa não fazer isso. Então, o primeiro ponto que as pessoas têm que prestar atenção. Se você não está feliz, se não era o que você queria, ou se foi o que você queria e depois não é mais, tudo bem mudar de carreira. Ninguém é obrigado a passar 30 anos fazendo a mesma coisa. Eu cansei de entrevistar diretor executivo, VP, níveis altos de liderança que passaram muitos anos fazendo as mesmas coisas e chegaram assim aos 45, 50 anos falando assim, olha, me põe para fazer qualquer coisa. Não quero mais liderar pessoas. Fiz isso minha vida inteira e nunca gostei. E ele nunca parou para pensar, né? Ele fez o que tinha que fazer e depois ele olha para trás e vê que passou muito tempo da vida fazendo uma coisa que ele nem gostava. Então não faça isso com você mesmo, né? Não passe a vida toda fazendo alguma coisa que você não gosta. Tudo bem mudar de carreira, né? E aí a gente tem que pensar no que a pessoa vai querer fazer, né? Às vezes a gente não sabe o que quer fazer quando chega nessa fase. Estabeleça um plano, né? Então, assim, eu posso contar da minha experiência, né? Que é a única referência que eu posso dar do que aconteceu. Quando eu fui sair da engenharia para ir para a RH, eu me dei um prazo, né? Eu falei, eu vou tentar uma carreira nova por 1 ano. Se não der certo, eu volto para a engenharia. Se der certo, muito bem, tanto que deu que eu estou aqui há 8 anos, né? Mas é importante a gente se planejar e, como é que eu posso falar? Às vezes a gente não vai saber, né, o que a gente quer fazer. Faça mesmo assim, teste, experimente, né, e entenda o que está te levando àquela mudança. É legal a gente refletir bastante antes de fazer essa mudança. Eu demorei algum tempo para tomar essa decisão, porque assim, eu tô insatisfeita com a minha posição nessa empresa, com a empresa, ou é realmente o trabalho? Eu cheguei a mudar de empresa antes de fazer essa transição e fiquei 9 meses na última empresa. Justamente por isso, porque eu já não estava feliz, eu só não tinha feito a conexão dos pontos e falado, não é mais essa carreira que eu quero, tá? O que você tinha perguntado depois que eu perdi o... Ah, a gente muda o assunto também, não tem problema não. Não, Mas de como se preparar para isso? como se prepara, você até abordou um pouco, né? Mas eu estou pensando aqui o seguinte: quando no começo de carreira, né, as pessoas, os jovens estão pouco preparados, tanto emocionalmente quanto tecnicamente. Já quando vai fazer a mudança de carreira, por mais que ele não esteja preparado tecnicamente para a nova carreira, ele tem uma baita de uma carga emocional, né? Uma experiência emocional extremamente interessante já, por todas as experiências que ele já passou, que vai dar muita força para ele fazer essa mudança, né? Sim. E mesmo assim vai ser difícil. Então, assim, eu falo para todo mundo quando eu conto dessa minha mudança de carreira, que foi o pior ano da minha carreira, o meu primeiro ano de transição. Porque eu sempre fui uma engenheira bastante típica, cartesiana, metódica, engenheira química, né? Para mim não tinha problema. Põe a matéria-prima no reator, setou o parâmetro correto, sai produto. É sempre assim, né? É matemático o negócio. Então, não importa se é segunda, terça, véspera de ano novo, se tá sol, se tá frio. Eu falo que para molécula, todo dia é igual. E quando eu fui trabalhar com pessoas, é outro universo. Pessoas mudam de ideia, pessoas têm mau humor, e isso é óbvio, porque eu passava por isso, mas só lidando com pessoas que a gente aprende. Então, eu tive o pior ano da minha vida no ano que eu mudei de carreira, porque foi muito difícil para mim, mesmo já tendo 10 anos de experiência na engenharia. Então, as pessoas me perguntam assim, nossa, mas por que você persistiu? Porque é isso que você fala, quando a gente tem mais idade e espera-se que a maturidade acompanhe, né, essa idade, a gente consegue lidar com as coisas de uma forma diferente, ter mais resiliência. Então, quando a gente fala de mudança de carreira, é muito importante que você saiba que pode ser difícil, né? Pode ser que demore um tempo para você se adaptar.
E essa inteligência emocional, a resiliência, né, a persistência no seu objetivo vai fazer com que as coisas deem certo. Eu brinco que eu pus fogo no barquinho, né? E aí, quando você põe fogo no barquinho, só te resta nadar. Então, assim, vai para fazer dar certo, né? Mas tem um plano B. Eu fui para fazer dar certo. Saí da engenharia, saí de uma grande empresa química e fui fazer uma coisa que eu não sabia nada. Nada. Eu avisei, inclusive, no começo, né? Antes de ser contratada, eu falei, eu não sei fazer entrevista. E mesmo assim me deram uma oportunidade, eu abracei, né? E foi ótimo, mas assim, poder ter feito isso. Mas foi um ano muito difícil. Então, assim, essa experiência, inteligência emocional, capacidade de suportar frustração, né? Chorei muito no meu primeiro ano, eu voltava extremamente cansada do trabalho, eu trabalhava, sei lá, 16, às vezes 18 horas. Eu tinha vontade de dormir embaixo da mesa. Não queria nem ir para casa tomar banho, comer, não queria nada, só queria dormir, de tão cansada que eu estava. Foi muito difícil, né? E eu falo assim, gente, eu troquei a minha carreira estável, né, de engenheira por isso. E aí vem aquela cobrança de novo, né, das pessoas, tá vendo? Por que você foi fazer isso? Olha só como sua vida estava boa, olha onde você se enfiou. E aí eu tinha que lembrar que não era mais o que eu queria, né? Eu queria mudar, então tem que persistir. Às vezes é difícil, dependendo do shift que você faz aí de carreira, pode ser bastante desafiador. E é a sua experiência, né, e a sua maturidade, inteligência emocional que vão te ajudar nesse período. Muito bem. Então, para finalizar, me responda uma coisa. O que que é o mais importante, né? No meio da carreira, ou no meio da vida, né? A inteligência técnica ou a inteligência emocional? Onde você acredita que o jovem, se você tivesse que falar agora para um jovem, cara, investe nisso aqui, o que você falaria? As duas. Nas duas, porque não tem só você ter resiliência, inteligência emocional e não entregar resultado, não vai te levar a lugar nenhum. E você só ter resultado técnico e não saber lidar com pessoas, não ter inteligência emocional, não saber usar comunicação, pode te garantir algum sucesso, mas vai ter um teto. Né? Então, quando a gente fala de posições de liderança, você geralmente só alcança quando você tem a parte comportamental desenvolvida. Então, nunca deixe elas muito desbalanceadas. Né? Normalmente, você, em fases da vida, isso oscila. Né? Tem horas que você precisa mais do técnico, tem horas que você precisa mais do comportamental. Mas nunca coloque tudo, toda a sua atenção num ponto só, porque é o equilíbrio das duas que vai te levar mais longe. No começo de carreira, você tem que investir tanto tecnicamente quanto no comportamental. Jovens que têm bons comportamentos, né, desenvolvem essas habilidades, brilham assim nas empresas, se destacam muito rapidamente, porque não é comum o jovem desenvolver esse tipo de comportamento. É esperado que ele vá desenvolvendo ao longo da carreira, mas não que ele já comece a carreira pensando nisso. Então é muito legal começar a carreira pensando nas duas coisas, porque normalmente o que se destaca o que se pede, né, para um jovem é que ele foque no técnico. Então, se você é um engenheiro, você tem que ser um bom engenheiro. Se você é um bom contador, você tem que ser o melhor contador. E acabam menosprezando a importância das habilidades comportamentais. Ah, muito bem. Então, você jovem, né? Se você não conhece exatamente o que o projeto quer te apresentar, dá uma olhada nesse card aqui, que é basicamente o que a Eliana falou agora. Nós temos o interesse em auxiliá-lo no soft skills bem no comecinho de carreira, né? Lá na entrada da empresa como jovem aprendiz, para você buscar depois a sua parte técnica, né? Então, dá uma olhada aí, acompanhe as redes sociais. Ele, falando em redes sociais, como que o pessoal te acha no LinkedIn, ou no Instagram, ou no Facebook, ou onde você quiser? Pode me encontrar no LinkedIn pelo meu nome completo, que é Eliana Paleu Mourão. E também eu tenho um projeto junto com um sócio que a gente faz o acelerador de carreira, né? Que é bem focado na área de desenvolvimento técnico e comportamental, que vai falar de segurança de processo para quem está em indústria, com o Mário Sumida, que é meu sócio, e eu falando de desenvolvimento comportamental. Então, nas redes sociais, vocês vão achar pelo @acelerador de carreira oficial, tanto no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, que aí é para quem já está se formando, né, ou está formado na faculdade e também quer melhorar as chances de ser aprovado num processo seletivo. É isso aí, então. Pessoal, nosso tempo acabou. Estaremos aqui de novo no próximo vídeo.
Eliana, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença e disponibilidade de contar um pouquinho de você, né? E de como o que o jovem também vai encontrar lá na frente. Imagina, eu que agradeço, espero que tenha ajudado, espero que os jovens possam ter sucesso aí nas trajetórias de carreira, né? Trajetória profissional e na trajetória pessoal também. Obrigada É pelo isso aí. convite. Obrigado ali novamente. Pessoal, então não esqueça lá de assinar o canal, marca o sininho também para você receber as nossas atualizações. Espero que vocês tenham gostado do fundo diferente, né? Mudei, não tem mais o meu violão ali, vocês têm um fundinho aí dos Estados Unidos, provavelmente. E é isso. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau!